começar o Mais Geek, a gente vai dar uma palhinha pra vocês, né, Retterman? Do que a gente vai falar no programa hoje? Vamos falar de Super Robô, de Real Robots, jogo novo da franquia, 30 anos, e vamos falar de muitas outras coisas desse universo incrível. Eu estou ansiosíssima pelo programa, porque, olha, eu achava que era tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa? Super robô, robô real... Tem robô pequenininho, tem robô grandão, tem robô que passou aqui no Brasil, tem robô inédito aqui no Brasil, e tem outros segredos desses robôs que a gente vai contar ao longo do programa. Pois é, e tem jogo? Mas que jogo que é esse? Um jogo de estratégia bem legal, vocês vão curtir bastante. Quem gosta de principalmente coisas em real time, assim, de escolher vários robôs diferentes, personalizar, vai ver que a gente tem várias diquinhas e informações sobre Super Robot Wars. Nossa, eu fiquei empolgadaça já, porque eu vi que tem os robôs do Hayers lá. Guerreiras mágicas. Eu nem sabia que se categorizava como robô, assim, entrava dentro disso, Retterman. Sim, super robô, super robô. Tem magia, esse universo de robôs... Tem muita coisa relacionada à magia, tem outras séries de robôs que a gente vai falar que também usam magia como combustível e que pode ajudar bastante aí nas batalhas do dia a dia. Eu fiquei meio na dúvida, você falou robô real, mas todo robô não é real? Todo robô é real, mas tem os robôs reais. Pequenos os robôs reais que são super robôs, grandões. Mas não atiram raio, ou atira raio? Atira raio, dá porrada, faz um monte de coisa. Gente, eu já tô absorvendo tudo aqui, mas me vem várias dúvidas, porque aí a gente também tem ciborgue, a gente tem droid. Droid. Tá, e me diz uma coisa, Futurama, assim, e o Bender? Teve um outro membro desse programa que me perguntou sobre o Bender, mas vocês vão ter que assistir o programa pra saber sobre isso. Caramba, eu realmente estou ansiosa, Retterman vai dar uma aula hoje no programa. Você que tá em casa não vai querer perder, né? Mas ó, a gente aqui... vai continuar se preparando, trocar de roupa, né? A gente precisa, a gente dá o jeito que veio de casa. Vocês vão assistir Dragon Ball Super, mas não saiam daí que já a gente está de volta. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek, o programa mais mecânico da TV brasileira. A gente está diretamente no nosso hangar para falar de robôs gigantes. Na verdade, a gente vai falar de robôs reais, super robôs. Na verdade, tem tanto robô, Clay, que eu acho que a gente vai precisar de uma ajuda, porque eu tô tentando aqui, mas tá difícil, né, Jeff? Para explicar, delimitar o que é um super robô, o que é um robô real, um real robots, a gente tá aqui com o nosso mecânico número 1 de mechas, o Retterman. Vai tentar aí explicar para todo mundo de casa o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. Verdade. E no bingo do Mais Geek de hoje, eu tô esperando a piadinha com o Evangelho. Não, do Evangelho não vai ter, mas eu quero saber ainda do Bender. Como não vai ter? Tá aqui na pauta. Não. Ainda quero saber do Bender do futuro. Não, esse negócio do Ele é Bender... não, vamos deixar o Bender para fora, mas com certeza... Vamos deixar o Bender para fora. Por favor, por favor. Agora eu entendi! Agora tudo faz sentido! Não, mano, Eu gosto do Bender, mas tudo bem. Porque, ó, a pessoa que de repente tá chegando agora pode pensar que, é mecânica, é robô. É tudo robô igual. Então, às vezes, ela não sabe o que é droid, o que é um ciborgue. Não é tudo igual? Eu acho que não. Será? É, Retterman? Não, não é tudo igual. eu fico triste porque a gente responde essa pergunta várias vezes no Twitter, a gente responde várias vezes no Instagram, né? Daqui a pouco também vamos falar dos Transformers, do Líder Optimus. Mas vamos começar falando, explicando sobre os super robôs. Você fica muito triste ou pouco triste? Estou ignorando o Clayton, eu vou falar dos super robôs, robôs gigantes, né? Pra começar, Thaís, posso? Pode, Por favor. Fechado. Por favor. Então, os super robôs, pra gente começar, são aqueles robôs maiores, os gigantões, assim, grandes, né? A principal referência é que são robôs que normalmente lutam contra monstros gigantes, né? As cabines deles são cabines meio diferentes, assim, elas não são cabines como são as cabines tecnológicas, né? Normalmente são cabines simples, assim, tem uma alavanca ou tem duas alavancas. Basicamente isso. O Dylon seria um super robô perfeito pra gente dar, assim, como uma dica, né, pra quem quer conhecer um pouco mais de super robô, mas a ideia é essa, são robôs, né, que são grandes e na maioria das vezes são pilotados por pilotos ali mais próximos das pessoas que criaram eles, né, e são desenvolvidos por cientistas que estão em alguma base ou esperando alguma ameaça alienígena. De uma maneira mais simplória, esse seria um super robô. Tá, aí como exemplo de super robôs famosos, então, quais mais? De repente, cultura de cinema, vai.
O Pacific Rim poderia ser um exemplo, né, de super robô. O Pirata do Espaço é um tradicional. Mazinger, que entrou recentemente na Netflix também, é um exemplo de super robô. Gator Robô é um vermelhão aí que, se vocês procurarem, daqui a pouco a gente vai falar do criador dele um pouquinho, também é outro. E aqui no Brasil foi lançado um chamado Volts 5 no passado. Ainda é capaz de você achar umas fotos deles aí procurando na internet. Eu gosto do que o Jack canta. O Golaion. Voltron, que inclusive, a minha memória, ele passou aqui, ele não passou, né? Não, o Voltron, a série clássica, não passou aqui no Brasil. absurdo. Só veio a linha de brinquedos, os leõezinhos. Incríveis. Mas tem a série nova da Netflix aí, com Que é um suas mega sucesso. 7 ou 8 temporadas. Seria mais sucesso se tivesse a sua música. A minha música é da também versão em acho. japonês, que ele chama Golaion, né? Golaion. Por favor, Jess, Golaion. dá uma palhinha. Eles vão cantar junto, porque eu sei que eles Não, se vai. aguentam. Não, por favor. Golaion. Golaion. Eles falam que é mentira, mas é a música. E eles não, assim, Claro! E todo mundo gosta. Essa é muito mais legal que a música original, na moral. Ai, ai. E vamos como lá. é que... Haterman, como que os super robôs lutam? Eles têm armas? Eles têm raio laser? Eles têm o quê? Então, basicamente os super robôs eles usam armas brancas, né? Na sua maioria espadas, machados, Brocas, né? brocas. Tem lasers que saem de partes do corpo, né? Disparada do olho, disparada do V, né? No caso do Mazinger tem um V no peito, ele dispara. O Gator Robô tem o Geta Beam, que é um raio tradicionalzão. Eles lutam muito ali artes marciais também, né? São bem focados em socos, né? E tudo mais. Inclusive, dos momentos mais marcantes de Pacific Rim foi a quando é disparado o soco, né? Que é o Rocket Punch, que é uma marca registrada de super robôs. Se não me engano, eles falam, né? Agora eu não lembro Eu já. acho que na minha cabeça, ele grita ali. Os super robôs, isso é uma marca registrada também. Os golpes são todos gritados. Então, você tem o Geta Beam, você tem o Rocket Punch, né? Você tem os golpes do Gurren Lagann, são todos gritados. Giga Drill Breaker. Tem um quê de poderzinho não explicado, um ki, né? Uma aura que envolve esses robôs que deixam as coisas menos, a tecnologia do planeta. Não tem tecnologia, é a vontade do cara ali pilotando que faz o robô fazer milagre. Mas tá, vamos saber um negócio assim, qual que é a diferença? Eu quero saber a diferença entre o super e o real. Os super robô, né, como eu falei, eles são maiores, né? Normalmente o design deles é feito para enfrentar monstros gigantes, alienígenas e tudo mais. E os Real Robots, eles são uma coisa mais realista, assim, né? Eles são robôs menores, muito mais voltada para ter um poderio militar mesmo, uma coisa mais realista. Então, armas como metralhadora, faquinha, uma espadinha ali, laser Rifle, e tal. Tipo, Rifle, os escudos, escudo. Acho que a própria cabine do piloto acaba mudando. A cabine do piloto é uma cabine totalmente tecnológica ali, com muitas alavancas, eles têm computadores que eles precisam colocar coisas como gravidade, medir a pressão e tudo mais. Como eles não são tão grandes, eles trafegam por ambientes mais inóspitos, assim, então tem que entrar em floresta, tem que às vezes ficar stealth no meio da lama ali, ou embaixo d'água para fazer uma armadilha. Normalmente são criados por empresas militares, né? Tem uma motivação mais muito paramilitar ali na criação tecnológica, então são envolvidos em guerras entre eles mesmo, então normalmente são duas facções humanas que estão guerreando, ou porque querem invadir uma cidade, ou tomar algum lugar mesmo, então acaba sendo muito mais... E aí o nome parece até a gente ficar repetindo, mas é muito mais realista o formato de combate mesmo do que os super robôs, que é uma coisa mais fantasiosa. Né? A narrativa é menos fantástica, né? É mais focada. Bastante. Sempre tem um tom de crítica, né? O mote geralmente de Real Robots, é claro que dá várias exceções, tem algumas exceções tipo a Claymore, tem algumas coisas que você tira disso daí, mas geralmente é guerra, não necessariamente tipo que existe aqui, mas de mundos fantasiosos, às vezes é de colônia de fora da Terra com a Terra. Mas às vezes tem coisa aqui da Terra mesmo, né? Dois países se enfrentando. Às vezes um príncipe que quer retomar o seu reino. Geralmente os robôs eles são as armas definitivas da guerra, que os caras usam pra guerrear, Isso né? aí pra mim é quase a sinopse de Gundam. Mas você tem uma... E é legal que, assim, no Real Robot, o robô acaba sendo o meio para resolver a guerra, né? Você tem uma situação ali, ele acaba sendo muito mais um armamento para tomar a guerra. Em Gundam mesmo, você tem até empresas que ganham muito dinheiro fabricando as unidades, né? As máquinas ali,
pros pilotos, né, pros países comprarem e guerrear entre si, né? Então, O robô às vezes até tem um sentimento, o robô Tem, responde ao cara, né? Quando você pega, por exemplo, o Mazinger, um exemplo rápido, né? O Mazinger, quando ele é entregue pro Cabo Tokode, que é o piloto, ele é uma arma, ele é entregue pelo doutor, que o doutor fala pra ele, é uma arma que pode matar Deus. Mas você que vai decidir o destino, se você vai ser uma pessoa boa ou se você vai ser um demônio. E aí o Code acaba assumindo, e ele, como é uma boa pessoa, acaba virando um herói, e o Mazinger acaba virando a arma para parar a ameaça que tá vindo pra Terra, né? Sim. Que é diferente, totalmente diferente desse contexto de Real Robots, que o cara vai entrar mesmo pra entrar e lutar uma guerra. Às vezes por maneiras egoístas, às vezes, né? Você teve Também. esse último Gundam que tá na Netflix, que é o Hathaway, né? Hathaway E o cara, você vê que o cara tá numa vingança lá dele, lá meio que Pra pessoal, vender a pessoa. né? Exatamente, e ele tá usando só pra isso, Só né? que a sociedade mas até está aí- toda sendo mas- consumida aí por um exército que não deixa os caras fazer nada. Tá? Mas aí pra gente chegar no finalmente do Hathaway Flash, tem que andar bastante dentro da cronologia de Gundam, e tem todo um porquê desse fazer um programa só sobre personagem. isso. Dá. E já que você falou do Hathaway Flash, é legal também falar que na Netflix tem outros animes, principalmente um super robô aí que eu acho que você devia assistir, que é o Gurren Lagann, super badalado, um dos últimos animes de super robô que foram lançados atualmente. Acho que, cara, não tem como você não gostar. A seguir, no Mais Geek, vamos celebrar os 30 anos de um dos maiores crossovers dos animes de robôs gigantes com Super Robot Wars 30, o mais novo jogo da série. Mais Geek de volta pra vocês. Agora que vocês aí de casa, eu e a Thaís já sabemos a diferença dos robôs, né? Dos Super e dos Real Robots. Tá na hora de a gente falar do último jogo de robôs gigantes da Bandai Namco. A gente vai falar de Super Robot Wars 30º. Por que 30º, Thaís? Porque são 30 anos de história. E você veja bem, Cleiton, estamos em 2021. O primeiro saiu em 20 de abril de 91, né, Jeff? Sim, uma história, assim, vou dizer, um pouquinho triste pro Ocidente, porque a gente não teve muitos desses jogos nos 30 anos aí de publicação, né, da produção desses jogos lá no Japão. A gente não teve praticamente nada lançado oficialmente no Ocidente. Teve um em 2015, não é, Ritorno? O Super Robot Wars Z3 em 2015 foi lançado, esse saiu em inglês e tudo mais. E aí todos os outros depois eles entram numa era que chamam internacional, que os jogos são lançados na Ásia, mas com legendas em inglês. Eu lembro E muito aí- do Final Fantasy, que saiu assim também. Os Kamen Riders saem assim também. E o Super Robots, se você quisesse jogar na época, você tinha que comprar na Malásia, né? Eu comprava na Malásia, mas tinha na China, tinha outro no Japão e tudo mais. Mas como o dinheirinho malasiano, que eu não vou lembrar o nome Nunca saberei agora. por isso. O que é isso que o Cleto falou? era mais barato, aí eu acabava comprando lá. Mas foi 2017, 2018 e 2019 Super Robot Wars VX e T. E esse Né? faz parte desse conglomerado. Faz parte, e aí o 30 ele acaba sendo, não continuação, porque as histórias têm começo, meio e fim, mas ele segue essa linha, só que esse foi, o 30 ele foi lançado pra Switch e pra Steam, então dá pra comprar ele diretamente na Steam em reais, e aí acabou o sofrimento. Então, mas me explica uma coisa. Super Robot Wars. Só tem super robô? Não. É que é mais um... É que a guerra mais que é super. É, uma super guerra. Não, na verdade é que é mais uma... Apesar de né, ter uma história, uma coisa... E é uma história bem pesada, assim, dependendo... Cada super robô tem, como eu falei, uma história meio fechada e tal, mas é muito mais uma comemoração, porque assim, Pelos você 30 tem anos. muitos estúdios, né, trabalhando junto ali. Então, você tem Sunrise, Dynamic Pro, você tem um monte de estúdios. Aí acabou agora se juntando Suburaya, porque né, tem Trigger. Ultraman, tem Gridman, e aí você vai ter um monte de empresas trabalhando junto ali, que provavelmente você nunca mais vai ver essas franquias se reunindo de outra maneira que não seja nos jogos mesmo. Então acaba sendo muito mais uma comemoração ali, Super Robot Wars e tal. E aí até, no Japão ele é chamado Super Robot Taisen, né? E aí aqui no ocidente Super Robot Wars. Eu lembro de um que saiu no Nintendo 64, né? Tem um pra Que entender. tinha o Domon, e o Domon era o único personagem que eu conhecia daquele jogo inteiro, aí eu usava ele. Era um queridinho, né? Até pouco tempo atrás eu passei quase todos, né? protagonista de G-Gundam. E G-Gundam tem uma curiosidade, porque G-Gundam é um Real Robot, mas os poderes são todos de Super Robô.
Porque é o... Porque é tudo, eles não têm alavanca e tudo mais, a cabine é uma cabine que veste a... Inclusive é um carro, né, que ele entra no começo, né, ele é um carrinho que entra atrás do Shining Gun, assim. É quase um powder, Olha, assim, a gente igual do sabe, Mazinger. no G, a gente sabe muito que é super quando o cavalo tem um próprio robô, assim. Cara, você sabe quando é super, quando o protagonista dá um chute e arranca um prédio com uma bicuda. E aí você sabe que é super o negócio. Fora do robô! Olha, robô, é. eu tenho uma outra pergunta pro Haterman, que eu estou aprendendo muito de super robôs agora. Você comentou aí que nós temos diversas empresas se unindo aí por essa celebração de 30 anos. Falou do Tsuburai, outro... Como é que fica o pai, Go Nagai, nessa história toda? O Go Nagai, ele, né, como ele é considerado o pai de super robôs, né, criou o mangá do Mazinger lá atrás, depois a animação, Getter e aí mais uma série de outros, o Gai King, tá envolvido em vários outros robôs, mas ele foi convidado para fazer o logo, né, comemorativo do Super Robot Wars 30, né, e até ele fez uma boquinha, uma carinha assim, ele adora brincar com isso e ele fez essa brincadeira e foi homenageado aí nessa celebração de 30 anos da franquia. Ai, que fofinho. Mas, olha só, você joga então desde qual? Eu jogo, desde Super Nintendo, eu não lembro nem qual foi, mas faz muito tempo. Também, eu sou meio velho jogando Super Robot Wars, né? Na época do Play 2 tinha o Ace, lembra na recente episódio? Ele entra nesse meio do Super Robô, quer dizer, de Super Robô Taisen, né, Super Robot Wars, ou é totalmente avulso, é completamente diferente de tudo? Você lembra desse jogo, né? Não. Você não lembra? O Ace Another Century Episode era um jogo de Super também, de Super Robô, que tinha muita coisa misturada, só que eu acho que ele não faz parte desse universo, mas era muito fácil de encontrar ele nos camelô, porque na época, na Play 2, era muito fácil de encontrar ele. E aí é uma das memórias mais antigas em relação a esse tipo de jogo que eu tenho. Porque também era de turno, né? De RPG de turno. Sim, Isso que eu queria saber, nesse novo, já que você carrega essa experiência toda, o que mudou? O que tem de novo? Então, acho que a coisa mais legal é um sistema que eles colocaram de upgrades da nave, né? No Super Robôs você tem as naves clássicas, né? Então você tem a nave de Ganda com Bright Noir, você tem as naves de Nadeshiko já apareceram várias naves de várias franquias. Inclusive a do Águia no Rei Earth e no Super Robot Wars State tá lá, você pode usar ela. Então você tem a sua nave principal. E aí você vai gastando pontos, por exemplo, no hangar, né? Você gasta pontos no hangar e diminui a quantidade de pontos que você vai ter que gastar para fazer uma atualização nas armas do seu robô, ou na armadura, ou o dinheiro que você ganha, aumenta a experiência, você ganha mais dinheiro no final de cada batalha. Então essa, para mim, foi uma das atualizações mais marcantes. Eles mantiveram um sistema que é super legal, que é de você fazer os upgrades no robô, ao final de cada batalha você ganha uma quantidade de experiência, e aí você tem umas barrinhas que você vai subindo assim, aumenta o HP, aumenta o SP, né, que é o que você usa para soltar os golpes, né, são os skill points, aumenta a defesa e aumenta todas as coisas do robô, e o poder de ataque, que acho que é o mais legal, você consegue destruir aí alguns inimigos poderosos com um ataque só, se você tiver o ataque do seu robô maximizado. E com relação à história, você falou que é um negócio um pouco mais pesado. Eu fiquei sabendo aqui de entusiastas que tem aí uma pegada inédita de uma outra história no Ela tá te meio. enrolando que ela quer saber pra você quando é que entra o Hayert na história aí. Então. Cadê os machinhos? Todo super robô tem um piloto masculino, um piloto feminino, originais, que vem com robôs originais também, e existe alguns vilões com robôs originais também, que é pra fazer ali a contraparte com o protagonista. E aí existe uma história linear ali, né, no mundo que tá acontecendo alguma coisa, e você acaba com o seu robô sendo ajudado pelos robôs todo esse conglomerado de robôs aí, e as histórias vão se interligando, né? Então, no Super Robot Wars 30, a história é uma história mais pesada, tá rolando ali uma ameaça de fim do mundo, né? E os mundos, eles são todos separados, e aí a galera que você joga, o personagem principal chama Ed, você resolve que você vai dominar o mundo pra colocar ordem na casa. Nossa! Até o momento, Radical. até o momento, assim, de história, não teve nenhuma mudança grande nisso ainda, tá seguindo isso, e os pilotos, os outros robôs, eles estão meio que dispostos a te ajudar. Tá seguindo a parte da história da continuação da série justamente de onde ele parou. O Lelouch do Code Geass, a mesma coisa. Então, tem muita história que eles fazem a continuação da história e eles cruzam esses personagens para se encontrar, né? O Van, do Gun vs Sword, ele tá ligado diretamente à história do Lelouch no Code Geass, porque o vilão do Guns vs Sword, ele tá ali
O Garra, ele tá na cidade onde o Lelouch tá junto, entendeu? E aí o Lelouch fala, se você se juntar à nossa força que vai tentar unir o mundo todo, conquistar tudo, eu falo pra você onde tá o Garra, eu vou falar, então beleza, não tenho nada pra fazer mesmo, eu vou ficar esperando ele juntar as informações pra mim, pra eu derrotar ele. Ô, fala pra gente, esse negócio de encontrar a galera durante o jogo, a gente tinha conversado, né? Inclusive você comentou aí que a gente encontra um personagem aí aqui no Brasil. Então, o Nagarei Ryoma, que é o piloto do Gator Robô, né, um dos pilotos mais legais de Gator, é um piloto que, quando a Terra tá sendo invadida, os caras falam, não tem ninguém pra pilotar o Gator, a gente precisa encontrar um cara bem da pesada, eles vão na cadeia e soltam ele tá lutando numa cadeia lá, fazendo umas lutas clandestinas. E aí no Gator, no Super Robot Wars 30, ele tá em Brasília, combatendo alguns soldados de Neo Zeon. Ele tá lutando contra alguns soldados de Neo Zeon e os diálogos deles são bem legais. Tipo, você não pode massacrar seu povo, você tem que... a guerra já acabou, você tem que viver em paz. E eles sentando a porrada em todo mundo. Muito barra pesada. Vamos jogar ele num lugar muito barra pesada. Brasília. Brasília. Gosto que o Brasil tá lá, mano. Tá lá. Ainda que não foi na Amazônia, né? Normalmente o álbum Brasil no Brasil é a Amazônia. Brasília, capital argentina, né? Tipo, Brasil, Argentina, capital... E a gente tem tem personagens convidados especiais também, né? Sim. Então, isso acho que foi a primeira vez que eles abriram bem assim o leque, né? Então, você tem o Gridman, que é da Tsuburaya, né? Que é um personagem que, apesar de ele ter umas partes de mecha, ele é muito mais um gigante, né? Ali é um personagem de Tokusatsu. Né? E você tem os personagens do Ultraman da Netflix, né? Que você acaba... Eles vêm no DLC 2, mas eles estão ali também, você pode jogar com eles. Olha, o pessoal que talvez não lembre muito do Gridman, ele passou aqui como Super Human Samurai. E teve uma série recente do Trigger, né? Do estúdio Trigger. Que é maravilhosa. Que é bem legal. Os personagens da série Netflix, eles não ficaram gigantes. Não, eles são... Mas eles são gigantes no jogo. Não tão gigantes. Eles não... então, eles não respeitam muito isso, cara. Entendi. Você tem, inclusive, que estrategicamente pensar baseado no tamanho dos robôs. Porque você tem um Gundam que tem 20 metros... Você tem um outro super robô que vai ter mais de 60, você tem o Gridman que tem perto dos 50 ali, e na hora de você lutar, você tem que pensar muito bem nisso. Então você posiciona, por exemplo, um Gundam muito mais longe, porque ele atira mais distante, por ele ser um sniper, ter uma metranca ou ter uma arma assim, e você, enquanto um super robô, você vai ter que encostar, um Gridman você tem que encostar mais perto do monstro pra bater. Tem menos slots, assim, de separação. Às vezes tem Ultraman com 1,80m, você só esconde. Mas é Ultraman, né? Clay, Ultraman. Aprendeu? Aprendi tudo agora. Eu tô expert agora. Eu também. Super robô, um negócio Sai assim, que daqui. agora eu manjo tudo. Eu quero saber se a galera em casa também ficou expert em Eu- super eu robôs saí e sem Real dúvida Robots. nenhuma. Deixa pra gente aqui nas nossas redes sociais que estão na tela, já segue, conta, que eu quero muito saber. Aí, se pintou alguma dúvida, geekhere.com.br, lá a gente também fala de Super Robô, Real Robô, cara, animes, mangás, tudo que você tiver curiosidade pra saber, vai estar lá, você vai sanar todas as suas dúvidas. Exatamente. E eu quero agradecer você aí de casa por acompanhar a gente até esse horário. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tem que fazer aquela coisa. Se transformar. Mortes na